Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje um vídeo que eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque tem muita coisa para mostrar. Um vídeo motoqueiro novamente, porque chegou Castelo de Grayskull, Tubaronk, que é o Land Shark, Ariete e o Balrog Clamchamp da linha Origins, da Mattel. Então, boa parte das pessoas aí deve ter acompanhado a nossa live em conjunto com os garotos lá do Geek com Que, foi bem legal, mostrei o castelo, mostrei algumas coisas, e hoje vocês acompanham nos detalhes algumas coisas que a gente comentou e outras que talvez não tenhamos, a gente não falou no meio da live. Bom, também um pouco diferente hoje, primeiro eu vou mostrar as caixas e depois eu mostro as coisas que estão dentro das caixas. Caixa do Castelo de Grayskull, né? Fantástica, uma arte poderosa, isso sim é caixa arte. Lembrando que no primeiro castelo, lá no Vintage, a caixa arte tinha um garoto brincando com o Castelo de Grayskull e era o esqueleto defendendo o Castelo de Grayskull, porque diz a lenda que quem fez a arte não entendeu muito bem como é que funcionava a história e tal, e pensou que o castelo pertencia ao esqueleto pela cara do castelo, né? Grayskull. Mas também uma arte poderosa, todas as artes dos castelos são legais, só não gosto muito do Castelo da Arte 2002, apesar de ser a melhor animação de He-Man e os Mestres do Universo. E depois no Castelo Classics, para quem não lembra, tinha um adulto, meio a cara do João Dória, também montando o castelo, e curiosamente é a mesma pessoa, era a criança que estava na caixa do Castelo Vintage. Então hoje voltamos aos anos 80, voltamos à infância, então é Natal, parece Natal. Vamos aqui à arte. Maligna, levantando uma horda de zumbis aqui, ou fazendo um encantamento, criando uma horda de zumbis com símbolos da horda. Legal pra caramba, né? Um negócio meio... parece um slime, né? Um negócio verde. Ariete, Triclops, aqui o Fisto na treta aqui no canto da caixa. He-Man, esqueleto muito legal. A feiticeira branca, vamos falar assim, por que ela está de branco? Por causa do filme de 87, que também está de branco? Na verdade é uma feiticeira baseada numa mini-comic chamada Temple of Darkness. E ela vem exclusivamente com o castelo, mas depois a Mattel vai lançar a feiticeira com a coloração regular que todo mundo conhece. Então, bem legal, tá lá o Zodak lá em cima, os Skyleds... os Jet Sleds voando, tá lá Tila, então uma treta danada, Stratos, vamos ver aqui a lateral da caixa, também ó, Gato Guerreiro brigando com o Panther aqui no canto, então uma caixa linda, 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 então bem legal. Muita gente vai perguntar o que você vai fazer com a caixa, não sei ainda, talvez um quadro num apartamento novo. Aqui ó, atrás você tem algumas figuras que foram lançadas na coleção, o próprio castelo, como é o castelo por dentro, tá, o playset. Então, o Tubaronk, que é o Land Shark, é o tubarão terrestre, muito legal, tá? Bem legal. Em cima tem alguns detalhes do que vem no castelo. Embaixo também uma fotinha do castelo, nada demais. Então, primeira caixa hoje do dia. Ela vai embora, será? Eu até virei a câmera aqui, vamos lá. Pronto. E vamos à outra caixa do dia. Segunda caixa do dia e depois a gente mostra as figuras. A caixa do Land Shark. Bonita, hein? Também outra arte legal pra caramba. Ao fundo tem a montanha da serpente. Tem aqui o esqueleto pilotando o Land Shark. Ao fundo lá tem o Multigarras e o Trapjaw, o Mandíbula. Tem aqui uns seres aqui laterais, aqui uns seres do terreno ali, daquele lugar. Atrás, uma outra arte muito legal com Stinkor também, ó, no meio da treta. Fisto. Curiosamente, e aqui está o esqueleto que está atrás, é o esqueleto Battle Armor que está dirigindo. Curiosamente, na animação dos anos 80, quem aparece com o Land Shark é o Cobra Khan. Então, não é o esqueleto que pilota esse negócio. Então, mais uma caixa aqui,
que essa vai para o lixo, porque legal, bonita, tudo mais. Como eu falei, chegou o Castelo, o Clamp-Champ, chegou o Ariete e as minifiguras eu já mostrei. Então, antes de mostrar as figuras, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a embalagem do Ariete com seu respectivo manual. Primeira coisa, o Ariete é uma figura deluxe, daquelas que vem com cabeça extra, mão extra, um pouco mais cara. Então vem aqui, ó, renovado, poder retrô, etc. Lá nos Estados Unidos chama Hammond. Então essa figura, a hora que chegar agora no PB Kids, ReHap, talvez no Amazon e outras lojas, vai ser uma figura mais cara do que as regulares, porque é a versão deluxe. Atrás, uma arte legal, que está o Ariete dando uma cabeçada no Rotom, que também já foi anunciado pela Mattel nessa coleção Origins, e que está sendo dirigido pelo Faker, que é o robô. Depende da versão que você... da tua versão preferida, mas vamos falar assim, é o robô criado pelo Esqueleto e para se passar pelo He-Man. Então aqui tem algumas instruções de como ele funciona. Ele vem com um manualzinho. Então ele te diz as peças que saem, que você consegue customizar, tirar. Então você consegue tirar os braços e a cabeça para trocar, porque ele vem com cabeça extra, mão extra. Atrás nada. Todas essas figuras deluxe estão vindo com um manualzinho. E a mini comic que eu já mostrei num vídeo anterior, que é a mesma mini comic que vem com He-Man e Esqueleto Battle Armor. Então, novamente, sem legendas, sem balões de fala, porque isso aqui foi lançado mundialmente. Lá fora sai em inglês, aqui preferiram não colocar os balões de fala. Então tem o Ariete, tem sempre os personagens que estão ali envolvidos na Wave. Historinha simples, tudo, mais para apresentar as figurinhas. Na embalagem do Clamp-Champ, que a gente chama aqui de Balrog. Por que Balrog? Porque parece o Balrog do Street Fighter, especialmente na cabeça extra. Então, na frente, ele de cantinho, lá com o seu pega-barata, né? Lembra muito... É um personagem clássico, de pouca relevância, apareceu um pouco nos quadrinhos, quase nada nas mini-comics e tal. Não tem muita participação, mas ele tem uma arma que lembra muito aquelas armas para pegar cobra dos Snake Man, né? Daquela fase do King Hiss e tal, do Rei Cobra. E atrás ele está usando essa mesma arma para pegar o Ninjor, e atrás o Rei Randor. Então tá lá, parece que o Ninjor disparou uma flecha, lá, o Clamp-Champ pegou a flecha na mão e a treta tá rolando. Instruções também de como funciona a arma dele e mais algumas peças da coleção que estão nessa Wave. Então, legal pra caramba, né? Também vem com um manualzinho, mesma mini comic, porque cada Wave vem com a mesma mini comic para todas as figuras, então é a mesma que eu mostrei agora anteriormente. E o manualzinho vem aqui o que você consegue destacar: cabeça, braços, mãos e os pés também, e você consegue trocar o meio da figura. Isso aí, dá para customizar com outras coisas, inclusive com aquela coleção WWE, que também é o mesmo body, vamos falar assim, a mesma configuração dos Motus Origin. Vamos começar com o quê? Vamos começar então com Tubaronk. Ó. Legal, né? Assim como nos anos 80 ele tem esse movimento da boca quando anda. O dos anos 80 que eu tenho aqui da estrela, você tinha que pressionar ele um pouquinho para ele fazer esse movimento com a boca. Maior que o dos anos 80, uma coloração um pouco mais escura. Eu acho os adesivos dos anos 80 mais legais aqui no painel, mas está bem legal. As armas aqui você consegue posicionar para cima ou para baixo. No dos anos 80 você tem um dispositivo aqui no meio que você consegue fazer com que a boca abra sem que você tenha que empurrar a peça, nesse caso aqui não. E ele é mais fundo para sentar que o dos anos 80. E por que isso? Porque as figuras Origins não sentam direito. Tá? A gente já vai falar um pouco mais sobre isso quando chegar o castelo. Então eles são obrigados a fazer um pouco mais fundo.
E mesmo assim, o esqueleto fica meio deitadinho, né? As figuras ficam meio deitadinhas aqui quando estão sentadas, mas fica legal, super nostálgico, muito bonito, um ótimo relançamento, de novo, cheirinho de anos 80 com algumas modificações. Os dentes também, ó, são serrilhados, diferente dos dentes do Land Shark lançado nos anos 80, que são lisos. Bem legal, maior, grandão, maior que os anos 80 mesmo. Bem interessante, né? E tem aqui, tem os adesivos atrás e tal. Mais um veículo para a coleção Origins. Vamos nas figuras. Primeiro, aquela que todo mundo queria muito e esperava. O Ariete. He-Man. O Ariete, ele vem com uma mão extra, que é uma mão esquerda extra, caso você queira colocar uma arma extra, porque ele vem com 2 machados aí. Então, a cabeça dele não vira, porque a armadura não deixa ele virar a cabeça. A cabeça extra que ele tem é uma cabeça com a proteção de boca. Eu acho que na animação dos anos 2000, ele fecha a proteção de boca, tá? Então tem a ver um pouco com essa história dos anos 2000. O topo do capacete tem tá meio rachado, então é como se ele tivesse tomado uma bordoada na cabeça ou tivesse dado uma cabeçada em algo bem duro. E aquilo que eu estava curioso para saber, nos anos 80 ele tinha um mecanismo onde você abaixava, e esse aqui abaixa também, e você apertava um botãozinho atrás de forma bem ordinária e ele dava um pulo. Nesse aqui não tem o botão, então você trava ele fica abaixadinho e aí você põe ele para baixo e você põe ele para baixo e ele dá um pulo para cima como se estivesse dando uma cabeçada. Simples, tal, não tem muita coisa, mas é um dispositivo interessante. Deixa eu abrir o braço dele aqui. E ele dá um pulinho para cima, como se estivesse simulando a cabeçada. Então, e a mão extra só vem uma mão esquerda, onde você consegue manter ela ou fechada ou segurando uma segunda arma. Comparando com o Vintage e comparando com o Classics, aí a gente pega praticamente contra o Classics é sacanagem, né? Mas ele está muito melhor que o Vintage. E esse aqui tem um tamanho intermediário. E o Classics é um outro acabamento, é uma outra proposta, já falamos bastante sobre isso aqui. Porém, se você gosta da animação Filmation, que o Ariete não é grandão, ele é meio anão, é baixinho, se você colocar ele junto com uma figura Classics, talvez resolva, para que você que não tem o Ariete Classics ou depois o que foi lançado pela Super 7 pela linha Ultimate cheio de extras, ele funciona bem como um anão, tá? Então lembra um pouco o Gimli do Senhor dos Anéis. Bem legal, tá? Gostei também bastante. Uma das figuras, eu acho que mais legais aí da coleção até agora, tá? Junto com o Gorpo, o Gato Guerreiro e outros. Muito bom. Próxima figura, Clamp-Champ. Clamp-Champ, aqui o negão. Então ele vem com essa arma, como eu falei, você põe para trás as garras e aperta o botão em cima. Se você não segurar nenhuma delas, como eu segurei aqui, agora de novo, ele solta as 2 garras e consegue prender o teu inimigo, ou seja lá quem for. Então, simples, mas é um action button, vamos falar assim. E ele vem com mais uma arma aqui, assim como vinha nos anos 80 e também nas outras coleções, na Classics também teve uma versão dele. Também, essa é uma versão Deluxe, então você pode manter a mão esquerda ou aberta, nesse caso aqui, ou você pode colocar a segunda arma. E a segunda cabeça, ele vem com uma cara de safadinho, uma cara de Balrog do Street Fighter. Então só falta se você pegar um dos dentes aqui e pintar de preto, fica a cara do boxeador que todo mundo conhecia no Street Fighter. Personagem bucha pra caramba, porém ficou legal, viu? Fica bem legal com os outros personagens. Quem sabe agora eles exploram um pouco mais a história desse personagem aqui
com essa nova coleção. Mesmo nas mini comics que estão acompanhando agora a Origins, não tem muita coisa. Então, foi aqui o Clamp-Champ, também a cabeça dele sai e tal. Eu acho que a cabeça risonha é mais legalzinha. Engraçado que ele tem uma cabeça grande, parece meio sem pescoço. Mas ficou legal, bacaninha. Deixei aqui Gato Guerreiro, He-Man, Esqueleto próximos para a gente fazer algumas experiências enquanto a gente fala do castelo. E, enfim, o Castelo de Grayskull. Muito esperado pela turma que coleciona a linha Origins. Como eu falei, ele vem com a feiticeira, roupinha branca. Muito legal a asinha dela, dá para você abrir ou fechar, não dá para fechar tudo. O plástico é um plástico flexível e translúcido, carinha bem bonitinha, tá? Então, dentro da proposta da coleção, tá bem legalzinha. Muito legal. Até agora, comparando aí com a Feiticeira Classics, que é da Mattel, tem a diferença de altura, de acabamento e de cores, porque, como eu falei, essa aqui é uma versão da mini comic. Então, por isso que ela é diferente. E aqui está o castelo. Algumas coisas que eu falei durante a live, junto com o Gui com que vale a pena a repetição. Primeira coisa, me impressiona muito, plástico muito leve. Isso o castelo é muito leve. Vem com a mesma alça que tinha nos anos 80, então bem leve. É um plástico um pouco mais flexível, eu não sei, é um outro tipo de plástico, então quem está acostumado com os outros castelos vai perceber que ele não é um plástico rígido que dava uma impressão de maior robustez. Mesmo assim, característica esse plástico de outros brinquedos. Aí quem tem criança provavelmente vai sentir vai perceber essa identificação, essa semelhança. Mas a impressão que eu tenho é que é bem mais leve que os outros. A outra coisa é a seguinte: nas fotos promocionais tinha aquele montão de brilhantina, parecia que tinha tomado um banho de purpurina, e eu falei, puxa, não vai ficar legal tal. Porém, aqui em mãos, a tonalidade é outra, não tem esse montão de pontinho branco, que provavelmente era para dar um efeito de transformação, de estrelato e tal. E ficou bem legal, o tom do verde ficou muito legal. Mais acima, o verde é um verde mais claro. Eu não sei se eles quiseram dar a impressão de que o castelo, em cima pega um pouco mais de luminosidade, essa diferença de cores. Mas legal, a tonalidade, diferente do castelo vintage e do 2002, que é o que eu menos gosto. A caveira, o rosto, a cara do castelo é bem simétrica. Dos anos 80, quem lembra, era uma cara bem assimétrica, um negócio bem orgânico, tal, na pedra. Então, esse aqui é bem simétrico e eu gosto. E mesmo a cabeça aqui é um pouco diferente. E, antes da gente abrir, aqui a diferença, também temos uma outra coisa. Nos anos 80 era um plástico rígido e com outro tipo de fecho. Aqui você tem, é só você girar. Ele tem uma guia para você poder alinhar antes de fechar. E esse aqui dificilmente eu acho que vai quebrar. Ainda do lado de fora do castelo temos partes pintadas. Lembra que no castelo vintage era tudo verde. Aqui, copiando um pouco o castelo de 2000 do castelo Classics, eles pintaram aqui alguns telhados. Mas para meu pequeno desapontamento, estou feliz pra caramba, mas é um pequeno. Eles não pintaram aqui as janelas, a parte de madeira das janelas, que ficava muito legal no castelo Classics, que é maior que esse aqui, tá? Então, esse aqui tem o mesmo tamanho do castelo Vintage. Ainda antes da gente entrar no castelo, antes da gente se aventurar dentro do castelo, falei isso também na live, a bandeirola, que era característica também do castelo vintage. Se os mocinhos estão no castelo, é uma bandeira. Se os vilões tomam o castelo, é a outra bandeira. E eu não lembro, é uma bandeira de material plástico. Isso aqui vem tudo sem adesivo, então todo o castelo vem com uma cartela de adesivos para você adesivar.
Muito cuidado, repito, muito cuidado na hora de colar os adesivos, porque é muito... a cola é muito boa. Então colou a pontinha errada, já era, e o adesivo é bem fininho, a chance de rasgar é muito grande, tá? Então, quem não está habituado com isso aqui, ou peça ajuda, ou lembra que para começar a colar é preferível usar a parte maior, a face maior aqui, para você poder alinhar e colocar o resto. E a bandeira que era solta no Castelo Vintage, eu não lembro como é que era no Classics, mas ela vem com um pino para ela ficar bem presa. Por isso que eu já bati a bandeira umas 3 ou 4 vezes ali em cima no expositor e ela não caiu. O disparador aqui, ó, a artilharia antiaérea, não é mole como era nos anos 80, então ela tem praticamente... Você até consegue colocar numa posição intermediária, mas vem bem apertada. E vamos lá, vamos entrar dentro do castelo. Ah, antes, uma outra coisa. No Castelo Classics tem algumas diferenças que eu gostava muito, uma pena que não repetir. A primeira, ao lado aqui, do lado direito, isso aí, na verdade para quem olha de frente, do lado esquerdo do castelo, tinha uma porta secreta ao lado do trono e tinha uma parte onde você conseguia colocar as figuras, tinha uma espécie de uma plataforma. Aqui, copiando o Castelo Vintage, não tem essa plataforma, que é uma pena porque eu gosto muito daquela plataforma e daquela portinha lateral. E atrás, a mesma coisa. Existe uma porta secreta no Castelo de Grayskull, que foi ilustrada no Castelo Classics, que era a porta secreta onde o Scareglow tinha a chave. Nesse caso aqui, não temos a porta secreta. E pontos, a gente consegue ver aqui os pontos de injeção do plástico. Em cada face, em cada tampa do castelo tem 4 pontos de injeção onde foi injetado o plástico. Então, legal demais. E para a gente entrar no castelo, o que acontece? Não é qualquer um que pode entrar no castelo. Segundo as mini-comics, você tem que ter as duas metades da espada, das antigas mini-comics. Esse barulho é gente do figuraço mandando mensagem. Você tem que ter as duas metades da espada para poder entrar no castelo. Aqui é um pouco diferente do Castelo Vintage e também muito diferente do Castelo Classics. No Classics você enfiava a espada na pedra, tinha um orifício e ele abria o castelo. Aqui, assim como no Vintage, você coloca na fechadura, mas no Vintage até é com o dedo você abrir. Aqui ele tem uma mola onde você é obrigado a puxar e a porta, a ponte levadiça, baixa. Então, falando da porta da ponte levadiça, que aqui é uma porta, mas no desenho é uma ponte levadiça, também a porta aqui, diferente do Vintage, ela é pintada, esse tom de madeira ficou bem legal mesmo. E ele tem uma pequena base aqui embaixo da porta, diferente do Vintage. No Classics ele tem uma basezinha aqui também, mas no Vintage não, ele tinha uns pezinhos embaixo, né? Então, e aqui a gente abre a porta do castelo. Vamos entrar no castelo? Não ainda, porque a gente precisa ver quem pode entrar no castelo. Então, primeira coisa, vamos pegar aqui o He-Man Origins. Ele passa tranquilamente pela porta, se não estiver com a espada levantada, mas ele passa tranquilamente pela porta. Então, legal. Porta não é... Esse problema da altura da porta é um problema que todo mundo reclama em todos os castelos, porque... Ah, mas não fez na escala certa. Se fizer na escala certa, amiguinho, é um castelo enorme. Esse aqui eu já não sei onde vou colocar, imagina um castelo na escala. Mas, certamente, como ele não passa com o He-Man montado, isso é, o He-Man montado não passa pela porta, mas, e mesmo assim, o gato guerreiro, se ele quiser passar sozinho, também não passa. Então, para o gato guerreiro passar, ele tem que estar como pacato. Como gato guerreiro, ele não passa. Curiosamente, meu gato passou pela porta, entrou e dormiu no castelo, mas o gato guerreiro não pode passar. Então, e se a gente pegar uma figura Classic, também não passa pela porta. Paciência faz parte esses probleminhas fazem parte, mas de novo, isso aqui não tira o charme de nada de ter um playset tão legal. Você pegar o histórico desses playsets, no geral as empresas tomam um prejuízo com isso aqui, é que nem o console de videogame, a impressora.
elas apostam que isso vai vender mais figuras, por isso lançam isso aqui. Então, espero que isso aqui seja um baita sucesso para eles lançarem outras coisas, né? O Castelo de Cristal, Montanha da Serpente, Eternia e tal. Quando a gente fecha a porta do castelo também, diferente do Vintage, ele tem um clack. Ele trava a porta e fecha, e você só abre se colocar a Espada do Poder ou algo que você chame de Espada do Poder ali. Abrindo o castelo. Plaque. Plaque. Agora a mágica acontece. Bom, bandeirola aqui. Deixa eu ajeitar as coisas aqui para a gente poder ver um pouquinho. E, bom, começar da parte mais simples. A escada. A escada era uma escadinha sem nada especial no castelo Vintage. Essa aqui tem uma escultura de madeira amarrada e tal. E você tem orifícios para você encaixar a escada. Então você pode encaixá-la ou no segundo andar, ou encaixá-la aqui no primeiro andar. E ela não fica escorregando como a outra escada, porque ela tem essas duas canaletas aqui. Legal pra caramba. E já de cara, quando a gente abre, falando ainda da escada, a gente percebe algumas diferenças importantes. Primeiro, essa plataforma desse lado aqui não tinha no Castelo Vintage. Então, dessa vez, a gente tem a possibilidade de colocar mais um personagem lá na torre, no topo do castelo. Segundo, onde fica aqui a artilharia antiaérea do castelo, era uma base bem pequenininha e também não era trabalhada como essa aqui, essa base toda aqui, tanto as duas plataformas aqui do segundo andar e as plataformas aqui da torre, elas são trabalhadas com ranhuras de madeira. Isso não acontecia e não era tão longa essa plataforma aqui da torrent, da artilharia antiaérea, e ficava muito apertado para você colocar a figura, ou nem dá para colocar. Agora você pode colocá-la lá em cima, atrás do armamento antiaéreo. Legal, tem pinos para você colocar, para a figura ficar presa. Muito, muito legal. Bandeirolas, olha, temos bandeirolas aqui com uma dobradinha, ela dobra a hora que você fecha o castelo, você ajeita ela aqui, de tecido, diferente daqueles de papel que tinham nos anos 80. Em relação ao castelo da coleção Classics, lembre que aqui no topo, aqui na cabeça, você tinha uma portinhola para colocar a orbe, né? E aqui isso não vem. Aliás, essa orbe que vinha inclusive com a feiticeira branca na linha Classics. Temos aqui primeiro o dispositivo de treinamento de dentro do castelo. Isso tinha também no castelo Vintage, mas esse aqui é bem mais pesadão. O porco do mato aqui, eu acho que é um porco do mato, um javali, está bem feito. Do outro lado aqui parece a mão do Fisto. E laranjinha como era nos anos 80. Outra coisa que também impressiona aqui é esse lugar aqui onde você apoia as armas. Também nos anos 80 não era uma peça, era de cartolina, também um papel cartão. Então dessa vez é uma escultura, isso é uma pecinha de plástico com a águia em cima. Você pode apoiar não só as armas que vêm com o castelo, mas as armas dos outros personagens que às vezes estão sobrando e a gente não tem onde colocar. É um hack. E falando em hack, aqui o hack também que estava no castelo Vintage, que era laranja, agora tem um tom de madeira, bem menos espaços para você colocar arma, menor, mas ele vem aqui inclusive ele tem um pino para você apoiar a metralhadora aqui, coisa que não acontecia no outro castelo. No castelo Classics, esse hack de armas não vem com o castelo, era vendido separadamente, e eu tenho ele aqui que o amigo Rodolfo me deu de presente. E é um hack muito, muito legal. Então, ele tá ruim de tirar ali porque está no meio das figuras, mas provavelmente eu vou usar ele aqui depois no castelo, o dia que eu for expor ele e a hora que tiver um lugar decente para expor isso aqui. E vai ser em breve, isso que eu estou pensando em fazer algo bem bacana. Elevador, muito parecido com o elevador do castelo Vintage. Isso tem o pássaro aqui na ponta, nada demais na escultura, e você puxa a cordinha e o elevador sobe.
também tem um pininho para você colocar o personagem. Nada demais, mas super, super nostálgico. E os computadores que vinham no Castelo Vintage não eram como esses aqui de plástico, também era um cartãozinho. Então, que rasgavam, sumia, acabava estragando facilmente. Esse aqui são, eles vêm soltos, sem adesivo, você coloca os adesivos e fixa eles aí na parede do castelo. Então, mais um ponto positivo aí, né, na história de tão esculpidos no plástico. Bem legal. Ponto negativo agora, na verdade vão ter dois aí seguidos. Primeiro ponto negativo, não veio o astronauta nesse castelo. O astronauta, lembre-se que tinha uma roupa de astronauta que ficava aqui no segundo andar, na sala do trono do castelo. Na coleção Classics, no Castelo Classics, ele também não é um cartãozinho, não é nada de papelão, mas é uma roupa mesmo esculpida, acho que é meia roupa, não lembro, mas a gente fez até um vídeo do castelo comparando aqui. Aqui não veio nada, desconfio que a Mattel talvez lance separadamente uma figura, porque tem um pino aqui inclusive. Logo ao lado do tapete tem um pino, provavelmente já pensando num dia colocar a roupa de astronauta, a figura com a roupa de astronauta. E por último, temos aqui, na verdade por último não, quase chegando ao final, temos aqui a feiticeira branca, que deveria sentar no trono do castelo, porém todos os castelos têm o mesmo problema. A feiticeira não senta no trono perfeitamente, porque as asas não deixam. Na verdade, reitero o que eu falei há pouco do Land Shark, nenhuma das figuras Origins sentam bem. Então elas ficam meio deitadas. Na verdade, se pensar em linha Classics também, as figuras que sentavam melhor realmente eram as Vintage, porque você conseguia virar a perna e tal. Essas aqui, mais ou menos, até se você abrir um pouco mais a perna, vamos ver aqui a feiticeira. Se a gente abrir um pouco, virar ela de lado, que já é um problema, vamos ver aqui, ela fica com as pernas reganhadas, mas a asa dela provavelmente não vai deixar ela sentar perfeitamente no trono. E realmente não senta, tá? Mesmo as outras figuras não sentam perfeitamente, mas as asas, mesmo fechando um pouco mais, ela não senta perfeitamente, mas é um problema de todos os castelos. Então, repetir o problema também. Mas ok. E muitas pessoas perguntam, e a armadilha? Tem armadilha nesse castelo? Tem. Como todos os outros castelos, a hora que você vira... Eu preciso segurar porque ele veio meio duro. Mas a hora que você vira o trono, ele abre a armadilha e a pessoa deveria cair no calabouço se fosse no Castelo Classics. Aqui, como no Vintage, ele cai em cima do calabouço, nesse novo adesivo que eles fizeram aqui do calabouço do castelo. O mecanismo, inclusive, do trono é melhor, um pouco mais duro. Então, é um pouco mais duro que o mecanismo dos outros castelos, mas funciona perfeitamente. E embaixo, se você olhar, ele é bem mais robusto. E aí, para você fechar, você coloca o trono de volta no mesmo lugar, gira ele e tá lá. A armadilha tá com o setup pronto de novo para pegar um outro trouxa que parar ali. Então, resumo da ópera. Poderoso, muito, muito legal, muito nostálgico. Lembrando que é uma proposta que relacionado aos brinquedos, então dentro dessa proposta supera as expectativas. E agora fiquei ainda mais ansioso para, quem sabe um dia eles lancem a Montanha da Serpente. Que, no geral, muito, muito legal, tá? Muito legal mesmo. E eu acho que a exposição do castelo, quando você fecha ele assim, ele fica magrinho, simplório. Se você tem espaço, o legal é colocar ele semi-aberto, assim, ó. Isso sim é legal. Não sei se é porque lembra o desenho, porque ele ocupa um espaço maior, mas esse semi-aberto fica muito, muito bonito, né? Então, e para quem puder, assim como algumas pessoas já fizeram um repente no Gato Guerreiro, um repente no Panther, eu acho que mesmo esse castelo, a escultura é muito boa, é muito legal. Se você tem essa possibilidade, dinheiro, ou tem habilidade manual, eu acho que com um repente ainda fica mais legal ainda. Mas eu acho que é isso.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que não tenha levado muito tempo e espero que vocês tenham conseguido tirar todas as dúvidas e ver que fantástico que é. A hora que você fecha ele, as duas bases aqui da torre se encontram, então dá até para colocar mais figuras aí. Estou muito, muito feliz. A gente se encontra em breve num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.